Vibe Mundial FM. Primeiro vamos tentar compreender um pouquinho esse tema que eu vou desenvolver com vocês hoje, que vai fazer uma abrangência com vários outros pontos, ligação com pensamentos de outros seres, para que a gente entenda as almas rebeldes que salvam nesse ano tão diferenciado. Quando eu falo da parte correspondente à rebeldia que é necessária nesse ano, não é a rebeldia de ficar fazendo manifestações, sair por aí, às vezes até por plena falta de consciência, agredindo pessoas, quebrando coisas. Não é esta rebeldia. Esta rebeldia, para mim, é a rebeldia inconsciente, é a rebeldia infantil que independe da idade, né? Que muitas vezes a pessoa, ela simplesmente projeta o que está dentro dela, independente da idade, como eu mesmo citei, e acaba fazendo alguns absurdos por aí. Não é essa rebeldia, estou falando da rebeldia consciente. Da rebeldia das pessoas que começam a ter uma visão um pouco mais ampliada, que saem da caixinha que o sistema nos coloca, através de vários pontos, que eu vou citá-los, vou dar alguns exemplos para vocês. E desta realidade, as pessoas com consciência, elas transformam isso na rebeldia contra esses pontos que devem ser transformados. Daí que eu coloquei como tema 2020, as almas rebeldes são as que salvam. Esta frase eu li, né, do professor Henrique José de Souza, que é o patriarca da Sociedade Brasileira de Obiose, que é a sociedade que eu pertenço, e aqui eu estou colocando a minha forma de pensar, a minha forma de refletir em relação a esta frase que ele colocou. Então, pegando este ensinamento do professor Henrique José de Souza, as almas rebeldes são as que salvam. São as almas rebeldes neste ano tão diferenciado, nesse ano onde grandes transformações são necessárias, são elas que através da rebeldia contra o velho, da rebeldia contra o desgastado, da rebeldia, novamente digo, consciente em relação aos padrões vigentes que devem ser reciclados, criam novos valores. Por isso que eu falei que não tem nada a ver com violência, com manifestação. É o poder criativo de demonstrar através da consciência novos valores, novos caminhos, e isto abrange todo e qualquer tipo de experiência ou parte correspondente à nossa sociedade. Então você, de repente, analisa, pegando agora um aspecto, vou colocar esse termo, um pouco mais místico sobre o ano de 2020. Nós temos uma nova realidade que deve ser implementada. Mas se esta realidade que deve ser implementada, que todos nós, não preciso falar isso após 7 meses, fomos obrigados a repensar os nossos valores, nos isolando nas nossas residências ou onde quer que seja, e ali analisando todos os fatores vibracionais interiores, nós começamos a entender essa necessidade transformacional. Então as almas rebeldes são aquelas almas que trazem aquele atributo vibracional dentro do coração e da mente, que percebem que chegou o momento de agir, chegou o momento de colocar uma nova realidade em relação a tudo que vivemos. Estou falando do quê? Estou falando da economia, estou falando da parte social, estou falando da política, estou falando de valores culturais, estou falando de misticismos. Tudo isso que não religa mais o ser humano, aí que está a chave, que não religa mais o ser humano ao verdadeiro padrão, aonde a fraternidade deve imperar acima do egoísmo, onde a bondade deve imperar acima da falta de consciência. Por que eu não falei maldade? Porque, como ensinou Buda, não existe bem e mal, existe conhecimento e ignorância. Então as almas rebeldes normalmente elas estão voltadas a um conhecimento que já vem como uma tradição de milhares de anos, que sempre quando vem esse eclodir de um novo ciclo, onde seres especiais nos inspiram, não necessariamente diretamente conosco, mas de onde estão, das suas dimensões. Por isso que eu falo sempre no final do programa aqui, os Budas da Era de Aquário. Quando nós falamos de Budas, vamos lá, vamos quebrar esse misticismo também. Nós estamos falando de uma consciência integral que envolve o padrão de vários avataras, de vários bodhisattvas. Aí surge um Buda que vem, muitas vezes, encerrar um ciclo com uma consciência. E existem
seres, consciências, vibrações, assim eu prefiro dizer, que estão em dimensões espirituais do planeta, mandando esses eflúvios de um novo ciclo, enviando para nós as suas potências mentais e coracionais, para aqueles que têm consciência de todas essas transformações, de todas essas realidades que devem ser recicladas. Tudo isso pode ser recebido, pode ser entrado em sintonia com a vibração de onde estão esses seres e essas situações, e essas almas rebeldes são formadas, porque elas percebem que tudo deve ser reciclado, tudo deve cair, ainda parafraseando o professor Henrique José de Souza, tudo cairá como um castelo de cartas colocado ao vento. Então, eu pergunto para você hoje, eu pergunto para você que está em sintonia comigo, como que você vê, que tipo de alma você é? Você é uma alma carneirinho? Isso veio para mim agora. O que seria uma alma carneirinho? Aquela que aceita tudo que é colocado pela mídia, que compra qualquer tipo de informação que é divulgado na internet, que entra em sintonia com essa pseudo-bondade que é colocado para nós, para a manutenção desses valores desgastados, que eu já citei exemplos. O egoísmo revestido de fraternidade, que é colocada essa bondade, muitas vezes por meios de comunicação muito importantes, e você compra isso, você é uma alma carneirinho. Você vai conduzido por essas realidades, e você não forma o dínamo rebelde, que eu estou citando aqui, consciente, que através de estudo, através da comparação, do estudo comparado das religiões, você forma dentro de ti, pegando o que existe de melhor de todos esses grandes seres e esquecendo, literalmente, as religiões que professam os nomes desses grandes seres. Você pegando o ensinamento desses seres, esquecendo, novamente digo, as religiões. Será que você, através do conhecimento que é passado, você observa que nitidamente, no meio que nós vivemos, está tudo de cabeça para baixo, está tudo invertido. Nós valorizamos coisas. Veja bem, vou pegar um exemplo. Quando nós falamos das pessoas que nós valorizamos muito, pegue em relação ao povo, eu não estou falando de realidades assim diretas como nós aqui agora, estou falando o que tem fama, o que tem proeminência, o que realmente cresce. Observe como é a cultura do povo, veja se esses valores estão condizentes com o que você quer em relação a uma sociedade. É isso mesmo? Você acredita que a nossa vida em relação a tudo que deve ser reciclado e transformado é uma novelinha que é passado em horário nobre? É um entretenimento colocado por bons comunicadores, mas que querem a manutenção do sistema? São os famosos que conduzem toda esta realidade em prol da manutenção disso que já está desgastado? São esses valores que você alimenta, é isso que é bacana, é isso que é bonito. Meça a sua cultura, assim como eu meço a minha constantemente. Então eu observo, repito, religiões, a parte política, a parte social, os próprios pontos e vibrações culturais que é valorizada pelo povo. Que tipo de alma você é? A rebelde ou a carneirinho? Que tipo de energia está dentro de ti no sentido de colocar uma vibração para transformar e reciclar todos esses pontos? São estas almas rebeldes que vão salvar a humanidade. Vibe Mundial 95,7